Boa noite, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Leone Calisto. E eu queria estar chamando a atenção de vocês sobre o culto de sexta-feira. Os árabes, no Oriente Médio, antigamente, o telhado dele era feito de barro. E o sol vinha e, naturalmente, partia aquele telhado. Aí, quando vinha a chuva, começava a gotejar. Então, o dono da casa ia lá em cima e, com o pezinho, ele ia juntar o barro. Estava gotejando, aí ele fechava onde estava o buraco. Mas, naturalmente, o barro deslizava e ele caía. Aí, o que eles faziam? Os vizinhos, vendo, subiam no telhado junto com o árabe. E iam dando a mão, um firmando o outro. E todos iam fechando os buracos e um ia apoiando o outro para não cair. O culto de sexta é mais ou menos isso. Você sente que o telhado da tua casa está rachado. Você sente que algo está acontecendo. E você vem aqui e um vai dar a mão para o outro, para você não cair. E quando você sente que está escorregando, alguém vem e te firma, e te apoia. Então, eu gostaria de desafiar você que está nos vendo, na próxima sexta estar aqui. E não fica só em casa. Vem aqui para a gente poder pegar na tua mão, orar com você, te apoiar e passar esse momento de luta que você está passando. Não mais sozinho, mas acompanhados uns pelos outros. Amém? Então, para começar, eu gostaria que você orasse com o irmão que está do lado. Senhor, abençoa esse meu irmão. E aquilo que o Senhor tiver para falar, fala com liberdade, em nome de Jesus. Então, ora com o seu irmão, abençoando a vida dele. A garganta está ruim. Obrigada. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, convidamos o Teu Santo Espírito a ter liberdade no nosso meio, Senhor. Pai, amarramos qualquer força contrária, Senhor Deus, ao Teu Santo Espírito de Deus. Amordaçamos, não permitimos interferência externa, muito pelo contrário, Senhor. Apenas o Teu Santo Espírito, Senhor, falando a nós, Senhor. E pedimos, Senhor, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos ministradores a entrarem aqui no nosso culto, Senhor. E, Pai Santo, tudo que precisar ser retirado, em termos de amarras, em termos de correntes, que tem prendido a vida dos nossos amados irmãos. Pai Santo, nós rogamos, faz isso, para toda honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Texto básico, te convido a abrir em Josué 1. Toninho, você pode vir ler para mim? Aí eu economizo um pouco minha garganta. Aí o texto base. Josué 1 até o 9. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida,
com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto ele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, amém. Bom, gente, vamos dar uma lembrada do que está acontecendo, né? Do que está acontecendo. Pode passar, amor. Não entrou ainda. O que acontece? O povo, ele estava escravo e Deus levanta Moisés para libertá-los. E aí teve as 10 pragas, aí depois que a morte dos primogênitos, então o povo pôde sair. Só que esse povo tinha como promessa de Deus a terra prometida. E aí, lá na frente, a gente vê Moisés escalando 12 espias para espiarem essa terra prometida. E quando esses espias voltam, 10 deles disseram, olha, realmente essa terra é maravilhosa, assim como Deus prometeu, mas tem homens muito grandes. E nós não vamos ter como tomar isso. Na realidade, Deus nos trouxe aqui para a gente morrer, a gente vai morrer aqui. E o povo começou a se revoltar contra Moisés, e no meio desses espias se levantaram, Josué é um deles que levantou, e Calebe, e rasgaram as vestes e disseram, se Deus se alegrar e se agradar de nós, Ele vai fazer como Ele disse, Ele vai nos dar essa terra. Só que aquele povo continuava murmurando, e Deus se levantou com ira e disse, 40 dias vocês espiaram, 40 anos vocês vão andar no deserto. E toda essa geração que murmurou vai ficar aqui. E só seus filhos vão entrar na terra prometida. No entanto, destes, Josué e Calebe entrarão também na terra prometida. Então, vocês vejam, a murmuração deixou aqueles que tinham uma promessa no deserto. A nossa murmuração tem feito, muitas vezes, nós morrermos no deserto, sem entrar na terra prometida. Hoje, o texto que nos fala, ele está assim, para pisar no rio, para atravessar e para entrar na terra prometida. Está na beira do rio, está ali. Então, nós estamos falando exatamente disso. A diferença entre o deserto e a terra prometida está exatamente nessa travessia que nós vamos estar falando hoje à noite. Tá? É a hora de cruzar o Jordão. Gente, veja que essa história de Israel é uma alegoria do que passa conosco. Nós éramos escravos, todos aqueles que não tinham, enquanto nós não tínhamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós éramos escravizados. Nós éramos escravizados por Satanás e todos os seus demônios. E aí a gente vivia no cativeiro, e Deus, no seu infinito amor, deu seu único filho para morrer por nós. E todo aquele que declara o senhorio de Jesus e aceita o seu sacrifício na cruz, ele é salvo e ele é liberto. E assim como Josué foi levantado para libertar aquele povo, Cristo Jesus veio para nos libertar do nosso cativeiro. E qual é a terra prometida nas nossas vidas? É tudo aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha. Às vezes nós estamos vivendo um deserto espiritual, com medo de atravessar o rio. Nós estamos ali presos, quase que em cativeiro, por falta de crer e por falta de iniciativa. Então eu quero que à medida que a gente vai falando sobre Israel, você vai perguntando, e isso na minha vida? Qual é o meu Jordão? E nós estamos no fim do ano, e no fim do ano não tem como. A gente dá uma olhadinha para o ano e avalia. Nesse ano, qual foi o teu Jordão? Uma doença?
o emprego, vida afetiva, casamento, filho e a tua vida espiritual. Então avalia, você já não atravessou o Jordão, está na beira, o que falta para concluir? Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso. Nesse trecho de Josué 1 até o versículo 9, ele repete 3 vezes. Seja forte e corajoso. Gente, mas quem que era Josué? Vamos pensar juntos. Você disse, esse eu conheço da Band. Não, Josué. Vamos lá. Josué, ele foi chamado o quê? Para ser substituto de Moisés. Gente, que abacaxi, né? Deus fala assim, diz, olha, o meu servo, depois da morte de Moisés, Deus fala, Moisés, meu servo é morto. Gente, mais ou menos eram 2 milhões de pessoas estavam no deserto naquela ocasião. Você já imaginou? Deus te chamando, escuta, eu quero que você lidere esse povo. Situação básica, no deserto. Acho que era mais fácil chamar Josué para governar o Rio de Janeiro do que esse povo lá no deserto. Porque a coisa estava pegando, era pesada. Então, é ele que foi chamado. E quem era esse rapaz? Ele foi um dos espias que creu. E aí você vai olhando em Êxodo, você vai percebendo que ele era auxiliar de Moisés. E ele era um guerreiro já. E aí eu paro e penso, às vezes Deus está nos treinando para uma determinada situação. Às vezes o que você está passando, você não tem ideia do que Deus está antecipando, está preparando para você, está planejando na sua vida. E Josué foi um guerreiro. Ele auxiliou Moisés em várias situações. Para quê? Para conquistar a terra prometida. Que conquista você tem orado para o Senhor? Senhor Deus, eu tenho orado tanto, eu tenho te pedido tanto. Senhor, eu tenho te pedido esse emprego. Senhor, eu tenho te pedido a conversão do meu marido. Senhor, eu tenho te... Qual é a terra prometida? Só que eu sei, a terra prometida que Deus quer é o teu coração. É a tua entrega, é a tua vida, é a tua vontade ser entregue para Deus. Esse é o melhor desejo, é o maior desejo de Deus para a tua vida. Por que invadir Jericó, gente? Gente, Jericó era um tipo de uma espécie de oásis. Tinha água corrente, cheia de palmeira. Olha, que deu uma ideia mais ou menos. E por isso que eles guardavam tanto. Imagina uma região seca, a água, gente, é mais do que petróleo. E lá tinha água corrente. O que tem dentro da nossa vida que o diabo não quer que a gente viva? Exatamente as bênçãos do Senhor para nós. A Neuza Itioca lançou um livro agora falando sobre fortalezas espirituais. E o que ela tem percebido, e a gente que trabalha muitas vezes em libertação percebe, que existem pessoas que vivem em verdadeiros cativeiros. Precisa cair essa barreira para se entrar na Jericó. Para Deus tomar posse. Para Deus segurar. E aí a gente percebe que pessoas nem têm noção que vivem em cativeiro. Numa ocasião, uma esposa de pastor, num retiro, ela falou para nós que ela não conseguia brincar com os filhos. Ela tinha irritação. E ela se ocupava de um monte de coisa para não brincar com os filhos. E na hora que nós fomos orar, eu perguntei para ela, como que você brincava quando você era criança? E ela disse, mamãe era muito pobre, e mamãe ia lavar roupa na beira do rio, e com medo que eu me afogasse, ela me mantinha amarrada numa árvore. Não era maldade da mãe, era zelo. E ela aprendeu a brincar com os olhos. Enquanto a mãe lavava roupa, as outras crianças das outras mulheres brincavam, e ela com os olhos brincava. E só que ela não percebeu, mas ela permanecia presa até aquele dia. Aquele era o cativeiro dela. E aí, na hora que nós fomos orar, nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Na mesma autoridade que Jesus mandou, eu disse assim, ela estava amarrada nas cordas. Na mesma autoridade, nós mandamos que essas cordas saiam de você. E aí ela dizia assim, as cordas caíram, mas eu
permaneço presa na árvore. Eu disse, a árvore era o cativeiro, não era a corda. Eu disse, na mesma autoridade que Jesus mandou que aquela figueira secasse, Jesus ordena que essa árvore seque na sua vida. E aí ela começou a chorar e ela disse assim, a árvore está secando. Eu disse, agora Jesus te convida, sai e brinca com ele. E assim ela pôde sorrir e pôde sair e brincar com Jesus. Depois de uns 6 meses, eu encontrei ela num congresso e disse, me conta, como que você está? Ela, zagueira. Estou brincando nos meus filhos, agora sou zagueirona. Gente, esse é o resultado da libertação, é a vida em abundância. Começa a orar e pedir, Espírito Santo de Deus, existe um cativeiro na minha vida? Às vezes, gente, o cativeiro é aquela professora da pré-escola que te xingou. Às vezes foi uma palavra do teu pai, da tua mãe. Muitas pessoas a gente encontra que às vezes foi no momento do abuso. O cativeiro ainda é aquela cama. O cativeiro ainda é aquele lugar que você apanhou. Então, permita o Espírito Santo te trazer à luz isso. E assim como Josué, nós vamos ter a ousadia, porque sob a palavra do Senhor, nós vamos atravessar o Jordão e vamos ter a terra prometida. Aprendendo com essa história de Josué, gente, o plano de Deus ele não é interrompido. Você veja que Deus trabalha assim, olha, meu servo, ele até avisou Moisés. Se vocês forem ver em Deuteronômio, ele falando, Moisés, você vai dormir com seus pais e eu vou colocar Josué no teu lugar. Então, é simples, estamos trocando o gerenciamento sob nova direção. E aí, ele traz e coloca. E eu fiquei pensando, gente, às vezes você tem uma avó que ora por você, você tinha uma tia que orava muito por você e ela morre. Você, estou ralado, morreu. Mas não, aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele tem. A gente fala sobre maldição, as maldições vêm acompanhando as gerações. Mas, gente, as bênçãos acompanham suas gerações muito, muito milhares de anos. Aquilo que Deus escreveu para a sua vida não é a morte de alguém importante que vai atrapalhar. Deus vai cumprir aquilo que começou. Josué veio sendo preparado. Se coloque à disposição do Senhor. O que Deus quer para a tua vida? E Deus vai começar a te treinar e aceita esse treinamento. A situação é de guerra, mas a estratégia é espiritual. Eu fico pensando, gente, se Deus viesse falar comigo, Silvana, vá orar, porque a guerra vai começar. É a única coisa que eu sabia fazer. Eu ia orar mesmo. Mas Josué era guerreiro. Ele sabia lutar. No entanto, o que Deus manda? Ele disse, não se aparte da minha palavra. A palavra é a espada do Espírito. Lembra da armadura? Na armadura do Espírito Santo, a palavra é a espada. E a fé é o escudo que nos protege contra os dardos inflamados do inimigo. Queridos, quando a gente vê ele falando que não é para ter medo, não é para desistir, quantas vezes você está num propósito e vem aqueles dardos inflamados do inimigo? Você orando, para com isso. Nada acontece na tua vida. Gente, se fosse o pastor orando, mas você, quem é você? E vem aqueles dardos. E aí você desanima. Só que na realidade, irmãos, Deus tem plano para todos nós. Deus tem um propósito para a minha vida, mas para a tua também. E o inimigo quer sabotar. Lembra da parábola dos talentos? Aquele que recebeu um talento, o que ele disse? Tive medo e enterrei o talento. O dardo inflamado do inimigo atingiu esse. O que você tem feito com o teu talento? Josué poderia ter dito, Deus, olha quem é Moisés. Por favor, quem que sou eu? E às vezes você fica falando isso. O teu líder de célula chega perto de você e diz, olha, eu estou orando e Deus está me mostrando que é você que vai, quando nós multiplicarmos, vai assumir. Não, eu não.
Vem no culto de libertação, o Espírito Santo te fala, levanta e vai orar com aquela pessoa. Não, eu não, o que a pessoa vai achar? Não é essa a postura do verdadeiro servo do Senhor. O verdadeiro servo obedece. Só um pouquinho, volta. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Queridos, a nossa emoção, ela sabota os planos do Senhor. Os dardos inflamados do inimigo, ele vem contra a nossa emoção. Desde pequenos, a educação dos nossos pais cria em nós como um painel de botões. A insegurança, a baixa estima, as derrotas, estão todas nesse painel. Então, quando Satanás manda o dardo, ele manda para atingir o meu painel emocional. A palavra de Deus é o único antídoto eficaz para isso. Porque na palavra de Deus não é o que eu sinto sobre mim, não é o que os outros falam sobre mim, mas é o que Deus estabelece a respeito de mim mesmo. Então, por isso, quando ele fala, meu filho, você vai enfrentar uma batalha, pegue a palavra de Deus e não se afaste dela. Gente, é só através da palavra que nós vamos ter a vitória. Se você for basear a tua batalha na tua emoção, no quanto você está se sentindo bem e capaz, isso é uma sabotagem, porque o inimigo vai te derrotar exatamente nesse ponto. Então eu preciso, como Romanos diz, eu preciso transformar a minha mente, renovar a minha mente pela palavra de Deus. Toda a minha insegurança, toda a minha descrença pessoal em mim mesmo tem que ser mudado através da palavra de Deus. Por isso que Deus dá essa palavra a Josué. Meu filho, não se aparte da palavra. Muito pelo contrário, internalize, vivencie, creia nessa palavra e assim você vai ter vitória. Para experimentar Deus agindo em nós, através de nós, é preciso obedecer. Sem obediência, você nunca vai experimentar isso. Você vai ficar quieto e as coisas não vão acontecer. E você vai ser provado. Vai haver dúvida, mas você vai andar segundo a palavra de Deus. A gente, quando estava no campo missionário, era um desejo da família ter uma casa. E aí eu lembro que aí eu fui falar com um engenheiro, que era da primeira igreja batista, eu disse, irmão, a gente queria muito construir uma casa, e a gente tem... Ele disse, quanto de dinheiro que vocês têm? Aí, quando eu contei, ele disse, desista. Isso aí não dá nem para começar a fundação. Aí eu ouvi, tá bom. Aí eu pensei, não é ele o nosso engenheiro. Porque o nosso engenheiro tem que ter fé, né? Porque não dá. E aí eu lembro meu marido, eu falando, amor, nós vamos começar e tal. Meu marido disse, não. Eu só começo quando Deus me disser que é para começar. Porque, primeiro, já estamos sem dinheiro. Se Deus não falar, não vai acontecer nada. E eu lembro que a gente foi assistir um árabe amigo nosso, convertido, e o pastor lá do púlpito olhou o Marcos e disse, Habib, você aí? E aí chegou pertinho do Marcos, e aí ele virou assim para ele e disse assim, escuta, eu vejo uma betoneira do seu lado. O que significa essa betoneira? Ele olhou para o meu marido e disse, o que você vai fazer? Vai e faz, porque Deus é contigo. E, gente, a gente construiu aquela casa, e eu lembro que um dos pintores, que era um irmão da igreja, ele dizia, Silvana, nada na casa de vocês serve de modelo para ninguém, porque é um milagre atrás do outro. As coisas aconteceram. Para vocês terem ideia, a casa tinha 2 andares, tinha uma sacada, e eu não tinha o dinheiro para colocar a sacada, o gradil da sacada. Eu queria em madeira. E aí foi orçado mais ou menos R$1.000. Eu, tá bom. Deixamos as portas trancadas, ninguém vai para a sacada, não tem problema. E esse mesmo irmão, que era pintor, ele foi chamar um outro homem para vir ajudá-lo numa obra, e chegou lá, tinha uns entulhos de construção. E ele achou um entulho em madeira que era exatamente uma sacada. E aí ele olhou e disse assim,
que você vai fazer com isso? Ele, peguei um entulho de construção. Ele, quanto que você quer nisso? Ele, R$20. Ele, está comprado. Gente, e assim foram milagres após milagres. Eu lembro que os pedreiros levantaram a parede, e aí tinha acabado o dinheiro. Então, eles levantaram a parede. Na minha cabeça, boa engenheira, né? Psicóloga metida engenheira, não dá certo. Eu disse assim, o que acontece? O que é o próximo passo? O pedreiro, agora nós temos que colocar a laje. E o que acontece se não colocar a laje de imediato? Assim a gente deixa para colocar depois. Ele, no primeiro vento, vai cair tudo que nós fizemos. Amor, nós temos que colocar a laje. Fomos olhar, na época, era R$1.000 para colocar a laje. Aí o meu marido disse assim, manda colocar. Eu, amor, mas a gente não tem esse dinheiro. Ué, Deus não deu a palavra? Manda colocar. Aí a gente mandou colocar. Um pouquinho antes, bate o telefone de uma amiga do Rio de Janeiro. Ela disse, Sil, eu ouvi falar que vocês estão construindo. Eu, sim. Ela, então, eu coloquei R$1.000 na conta para você. E eu quero que você só me avise quando eu for na tua casa. O que é que eu ajudei vocês? Eu disse, amiga, vai ser tão simples. Você vai entrar, olhar para cima e você vai saber o que é. Você está apagando a laje. Gente, a gente não tinha contado para ninguém. A gente não tinha saído pedir dinheiro para ninguém. Quando Deus fala, Ele opera. Você precisa crer e obedecer. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pode seguir? Você jamais irá obedecer se não crer nem confiar nele. Às vezes a gente começa a conversar com as pessoas, a pessoa diz, mas será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? E eu estava lendo que tinha um rapaz desses malabaristas famosos e chamou toda a imprensa, e ele passou de uma montanha para outra, num cânion, em cima sem nenhum aparelho de segurança, em cima dessa corda, dessa barra de aço. E todo mundo aplaudiu. Aplaudiram. O cara passou com êxito. Aí uns muito entusiasmados chegaram em volta dele. Vai de volta, vai de volta. Ele, mas de volta? Não, a gente acredita, você pode, vai de volta, vai de volta. Aí ele, só um pouquinho. Aí ele foi lá, pegou um carrinho de mão. Ele disse, então tá bom, você que acredita, senta aqui no carrinho de mão, vamos comigo. E ninguém foi com ele. É fácil você dizer que acredita. Mas na hora que é para você entregar a tua vida para o Senhor, você não entra no carrinho de mão. A gente tem declarado que crê em Deus, mas a gente não tem entregue as coisas na mão dele. Eu lembro de uma irmã que nós estávamos orando, exatamente com respeito ao marido dela, e ela, ai, Silvana, não aguentei, falei. E o irmão, mas a gente não estava com o propósito da irmã ficar em silêncio, que Deus que estava agindo. Ai, Deus demora tanto, eu dou uma ajudinha para ele. E isso, gente, é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Lucas 6, 46, 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e a cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa. E não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus estava aborrecido, que o pessoal dizia Senhor, Senhor. Ele, gente, se eu fosse Senhor, vocês me obedeciam. Porque, queridos, a gente não tem ideia do que é Senhor, porque nós não vivemos essa realidade. Hoje tem Ministério do Trabalho, você não pode nem falar muito alto com o teu funcionário. Então, a gente não tem ideia. Mas, antigamente, as pessoas compravam e elas tinham direito sobre a pessoa. E a pessoa não podia escolher direita ou esquerda. Ela tinha que obedecer. Em Romanos 10, 9 e 10, a gente fala, se eu declaro Jesus como Senhor, e em meu coração eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu sou salva. Mas se eu declaro Jesus Cristo como Senhor, nossas igrejas têm pregado muito, e nós temos nos detido muito na questão de Jesus Salvador, mas
pouca gente é realmente servo do Senhor. Só que o servo é o sinal do verdadeiro discípulo, o que obedece. Queridos, é triste ver o tipo de cristianismo que vivemos. Parcialmente. Eu dou dízimo, mas eu adultero. Eu sou fiel, mas eu minto. A gente é parcialmente obediente. Se seu filho te obedece, você diz, filho, não ande descalço e coloque um casaco. Ele coloca o casaco, mas continua descalço. Ele obedeceu você? Não. Ah, mas ele obedeceu pela metade, mas ele ainda está desobedecendo. E é isso que a palavra fala. Deus está procurando exatamente pessoas que obedeçam, mas na sua plenitude. A decisão de construir sobre a rocha ou sobre a areia é sua. E, queridos, aí vem a luta, vem a batalha. Quantas vezes a gente pega uma pessoa antiga de igreja falando contra Deus? Cadê Deus? Se Deus tivesse, não tinha deixado acontecer isso comigo. Cadê? Cadê Deus? Eu não quero mais ir para essa igreja. E a pessoa tanto tempo caminhou no nosso meio. A pessoa muitas vezes ministrou a palavra de Deus na escola bíblica dominical. E na luta, na tempestade, a gente descobre que o fundamento dela não era a palavra de Deus. Como que o Espírito Santo vai nos lembrar algo que a gente nem sabe? Nós precisamos ler mais a palavra. Precisamos nos fundamentar nela. Para assim, quando o Espírito Santo vier, ele vai nos fazer lembrar daquilo que a gente já conhece. E só isso vai nos colocar num solo firme, para a gente crer em Deus. E para confiar nele quando ele mandar a gente atravessar o Jordão. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Nós temos falsos obedientes. A gente vem para a igreja, aceita apelo, chora. Ai, Jesus, vou fazer tudo o que o Senhor quer. E se duvidar, na porta já está mudando de ideia. Eu acho que eu não ouvi direito. Acho que não foi bem isso que Deus quer. E, queridos, e a gente continua tendo um comportamento rebelde. Porque a desobediência é rebelião. Obedecer, precisamos começar pelaquilo que eu já sei. Vocês conhecem os 10 mandamentos, gente? Começa por eles. Amar os inimigos. Ah, não, Silvana, agora você pegou pesado. Mas começa. Amar os que orai pelos que vos perseguem. Chefe, sogra. Né? Essa todo mundo riu. Então, é isso que você precisa começar a fazer. Às vezes, gente, são pessoas que nos perseguem e não dá vontade de orar. Mas essa é o caminho da libertação para você mesmo. Fazer discípulos de todas as nações, viver em unidade com o corpo de Cristo. Você começa a ser obediente e Deus vai te dando mais. Ser fiel no pouco e o muito te darei. Às vezes você olha a vida de alguém, se diz, essa pessoa está tão bem. Gente, eu acho que eu não aceitei Jesus direito. No próximo apelo eu vou aceitar de volta, porque não é possível. Olha a vida dele como vai bem e a minha não. Queridos, às vezes está exatamente aí. Você não está sendo obediente. Deus tem te falado e Ele não vai te mostrar o próximo passo se você não cumprir esse. Porque é uma vida de experiência onde você vai se aprofundando com o Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, quando você ama alguém, você quer fazer o que essa pessoa quer. Eu trabalho, às vezes, com casais no consultório, e aí eu vejo assim, a mulher falando assim, amorzinho, eu não gosto dessa barba, mas eu gosto, e ela vai ficar aqui. Gente, ele casou com essa mulher para fazer essa mulher feliz. Por que ele não tira a barba se isso deixa ela feliz? E às vezes o marido vira para a mulher, amorzinho, eu gosto tanto que você me faz um cafuné. Ah, mas eu odeio, eu não gosto que me pegue. Então, por que casou, filha? Fica sozinha se não quer pegar em ninguém.
né? Então você fica assim, se você ama, você quer fazer tudo que o outro gosta, né? A gente vê a transformação nos jovens. Quando está apaixonado, toma banho, passa perfume, penteia cabelo, né? Porque quer agradar o outro. Se eu amo realmente o Senhor, eu não vou mais amá-lo só de palavra, mas de comportamento. Gente, eu quero dar tudo que o Senhor quer. O que Ele está pedindo? Isso agrada o Senhor, é do Senhor. Se o Senhor está me pedindo uma coisa, vou fazer, porque agrada o coração dele. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Essa passagem, gente, Deus tinha dado uma ordem através de Samuel para Saul. E Deus queria executar a mão pesada sobre os amalequitas e disse para Saul, acaba com todo mundo. Só que Saul resolveu mudar de ideia. Matou um bom pedacinho, segurou o rei vivo, e os boizinhos mais bonitos, carneirinhos mais bonitos, coisinha mais bonita, ele segurou. Daí ele chega e Deus mandou exatamente o profeta falar com ele. Aí Saul disse, não, é que a gente resolveu guardar esses animais para prestar culto para o Senhor. Vamos prestar culto para o Senhor. Parece um árabe que falava para o Marcos foi comprar lá no Paraguai uma TV. Aí o Marcos disse, coloca aí na nota para eu pagar imposto ali na receita. Não paga imposto, tudo ladrão, não dá imposto para eles. Não, eu não estou dando imposto para eles, eu estou servindo ao Senhor, eu tenho que honrar o meu Deus. Não paga. O meu marido disse, entenda, Mohamed, é pecado eu fazer isso. Então, deixa eu pecar no teu lugar, eu passo a TV sem pagar imposto, eu pago. Então, é isso que acontece, gente. Não quer obedecer e fica dando. Ele diz, depois dá esse dinheiro de imposto para pobre. Faz o que quiser. Então, é isso que Saul está falando. A gente não obedeceu o Senhor e a gente fez isso. E muitas vezes, gente, a gente fica fazendo essas negociatas. Deus dá uma ordem. Olha, não é para você ter relacionamento sexual antes do casamento. Mas a gente vai orar antes. É como se a gente fosse casado diante do Senhor. Né? E o pessoal fica mudando a palavra do Senhor. Então, até que ponto que você não está se enganando? Tiago fala, vocês se enganam, achando que são cumpridores da palavra. Pede para o Espírito Santo te dizer, tenho eu fingido que tenho te agradado, Senhor? Tenho eu falhado em alguma coisa, crendo que é o correto? Senhor Deus, joga a luz do teu Santo Espírito na minha vida, porque eu quero te servir no pouco e no muito. Porque eu quero ser digno, um servo digno de tua confiança, do Senhor me entregar alguma coisa. Coragem para obedecer, meditando sobre a palavra de Deus. Acalme seu espírito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está angustiado, você tem que atravessar o teu Jordão. Vai para a palavra e a palavra vai te trazer calma. Afie a sua percepção. Você não está percebendo direito a situação através da palavra, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Será que eu estou mal intencionado? Vai para a palavra e Deus vai falar com você. Purificação do seu coração, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Classifique a sua direção, estou no caminho correto? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Gente, vocês percebem que tudo é na palavra que você vai conseguir isso. Eu vou atravessar o Jordão, que ajuste que tem que ser feito na minha vida? Eu vou para a palavra. Porque o Senhor vai falar através da palavra. E eu vou fazer esse ajuste necessário.
Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Quando você for atravessar o teu Jordão, lembra do que Deus já fez na tua vida. Quando vier a dúvida, lembra dos milagres que Deus já operou em você. Quantas coisas já aconteceram? Se você dá uma paradinha, quantas coisas Deus não fez esse ano por você? Eu achei um papel em casa que eu tinha ido numa igreja e ali dizia assim, faça um propósito com Deus. E eu fiz 3 pedidos. E quando eu peguei os 3 pedidos, eu tive que me emocionar, porque os 3 pedidos já tinham sido respondidos. E aí eu disse, Senhor, como passa desapercebido? E às vezes a gente é que nem aquela criança mimada que reclama pelaquilo que não tem e não sabe agradecer por aquilo que já recebeu. Quantas vezes você já atravessou esse rio carregado pelos braços do Senhor? Deus nem permitiu que você molhasse os pés. E você continua reclamando. Então volta lá e lembra do que o Senhor fez e começa a louvar o Senhor. E aí o espírito de alegria vai tomando o teu coração. E você vai parar de ser o reclamão. Vai parar de morar e viver e morrer no deserto. E vai vir para atravessar o Jordão, para chegar na terra prometida. Aproxime-se dos crentes fiéis. Gente, como é bom, você cresce com outro crente fiel. Sabe aquele crente que vibra com tudo, tudo tem um motivo para se alegrar, em tudo dá graças. Eu lembro de uma historinha aqui de um irmão que tudo era glória, aleluia, só que o coitado era de uma batista. Aí a batista fez um pequeno grupo de trabalho, gente, temos que ir lá dar o fim naquele irmão tem que parar de gritar glória, aleluia. Não era a batista da Alameda, era outra batista. Porque aqui na batista da Alameda pode. E aí chegaram assim para ele e disse assim, irmão, o irmão grita muito durante o culto. Glória, aleluia, tudo glória, aleluia. Irmãos, é que é tão difícil eu ver as grandes maravilhas do Senhor e ficar quieto. Vocês sabem, por exemplo, o último domingo o pastor estava pregando que quando Moisés foi, Deus abriu o Mar Vermelho, e aí aquele povo atravessou o Mar Vermelho, e aí veio o exército do faraó, e aí o Senhor afogou todo mundo, aleluia. Aí os diáconos, calma, irmão, calma. O irmão não pode levar tudo a ferro e fogo. Não foi bem assim. Como que não foi bem assim? Na realidade, o Mar Vermelho estava assim, sabe? A aguinha vinha assim só na canelinha de todo mundo. Então, por isso que o povo atravessou. Glória a Deus, aleluia. Irmão não entendeu que a água estava assim? Então o milagre foi maior. Deus afogou o exército na canelinha, com a água na canelinha. Glória a Deus, aleluia. Você percebe? Quando a pessoa está com o olhar direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ela vê Deus operando em muitas situações. Queridos, olhe para a sua vida, agradeça a Deus e permita o Espírito Santo se alegrar dentro de você. E atravesse o Jordão que te aguarda, mas fiel, crendo no Deus fiel para a sua vida, aquele Deus que já tem te dado vitórias. Concentre-se em Deus e não nas suas circunstâncias. Gente, Pedroca estava atravessando, estava andando sobre a água, enquanto ele olhava para Jesus. Na hora que ele olhou o vento, ele afundou. Se você se concentrar nas circunstâncias, você não vai atravessar o teu rio, o teu Jordão. Fixe teus olhos em Deus. Busque a face dele. Eu já contei essa ilustração aqui, mas vou repetir para vocês. Era um piloto de avião, daqueles aviõezinhos pequenininhos, que era para jogar agrotóxico e tal, e ele estava voando para uma cidade, e ele começou a escutar rec, e era um rato no motor. Ele ralou, vou morrer, esse bicho vai roer um fio, o meu motor vai desligar, eu estou ralado. E aí ele lembrou de uma aula, quando ele estava aprendendo, que o professor disse, se vocês forem levar animais domésticos dentro do avião, não suba muito o avião,
Porque o ser humano consegue respirar, mas o animal, ele morre. Ele, vou subir o máximo que eu posso o meu avião e esse roedor vai morrer sem ar. E aí ele foi subindo e escutava, rec, rec, rec. Ele foi subindo, rec, rec. Quando ele já estava com pouco ar, ele começou a perceber que parou o barulho do rato. Aí ele segurou um tempinho. Daqui a pouco o aeroporto já estava chegando, ele foi aterrissando. E aí ele foi, abriu o motor e estava lá o roedor morto. Queridos, às vezes a gente não sabe aonde está o roedor na nossa vida. Mas quando a gente aumenta o nosso nível espiritual, quanto mais perto você chega do Senhor, mais os roedores na sua vida vão morrer. Não tem demônio nenhum que permaneça te escravizando, permaneça causando derrota na sua vida, se você chegar perto do Senhor Jesus. Queridos, amém. Então eu queria te desafiar, não por você, não na sua força, mas não sou eu que te mando. Essa foi a palavra do Senhor. Então, sobre a ordem do Senhor, você vai atravessar esse Jordão, sabendo que a terra prometida está lá do outro lado. Eu não sei se é um vício, eu não sei se é uma dependência, eu não sei se é alguém que é do teu convívio, que você tem lutado por ele, ou por ela, mas esse é o teu Jordão. Então, em nome de Cristo Jesus, como se esse tapete vermelho fosse o rio, vem até a frente simbolicamente, Senhor, eu vou colocar o pé na água, crendo que o Senhor vai operar o milagre, em nome de Jesus. Eu não vou morrer no deserto, eu vou crer, pela fé, eu vou atravessar esse Jordão, crendo que o melhor o Senhor tem do outro lado. Eu não quero mais uma vida medíocre. Eu quero romper todos os abismos, todos os meus medos, crendo, rompendo em fé. Nossa vida vai mudar, nossa igreja vai mudar. Eu não vou ser mais uma pessoa medíocre. Eu vou mudar. Eu vou ser uma pessoa que vai ter do que contar. Em nome de Cristo Jesus. Pai querido, o Senhor sabe as pessoas que estão aqui na frente, Senhor Deus. O Senhor sabe, Senhor Deus, os Jordões que elas têm que atravessar. Algumas aqui estão saindo do deserto, Senhor Deus. Senhor Deus, teu Espírito me testifica que tem gente aqui reconciliando com o Senhor. Pessoas que têm murmurado, Pai Santo. Ó, Pai Santo, aceita o pedido de perdão destas. E em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, dando as mãos ao Senhor, elas têm ousadia, Senhor Deus, de atravessar esse Jordão, Pai. Pai Santo, nós queremos a terra prometida, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, aquela água viva, Senhor Deus, essa fonte de água viva, o Teu Santo Espírito, Senhor, abundante em nós. Pai Santo, onde Teu Espírito Santo coloca a mão, Senhor, onde coloca o pé, Senhor Deus, essa terra é Tua. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, que nós sejamos Tua propriedade exclusiva, Senhor. Nós não queremos mais viver dependendo de vícios. Nós não queremos mais ser cativos por medo, por vergonhas, por baixa estima, Senhor. Nós não queremos mais o espírito de derrota, mas nós queremos ser como Josué, Senhor. Crer que se o Senhor faz, se o Senhor falou, o Senhor vai fazer, Senhor. Opera Teus milagres na nossa vida. Nos dá, Senhor, ousadia para termos, Senhor, um 2018 renovado, cheio de milagres na Tua presença. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Cantando essa música, abraça teu irmão. Abençoa a vida do teu irmão que está aí. E vamos cantar, rompendo em fé. Deus vai nos levar para a terra prometida em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e
mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Vamos orar encerrando. Pela fé, creia que você atravessou o Jordão. Pela fé em Jesus Cristo, você está atravessando o teu Jordão. Mas a fé, ela é motivada pela obediência, como a Silvana falou. Nós precisamos obedecer. Então alinhe realmente a tua vida nessa noite. Alinhe tudo aquilo que não vem do Senhor. Você deixa antes do Jordão, para que você possa atravessar o Jordão. E quando você chegar do outro lado, você está chegando do outro lado, você está chegando transformado pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos entregar esse tempo, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez e ministrou nos nossos corações nessa noite. Pai querido, nós te somos gratos, Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é verdadeira, ela é transformadora no nosso coração. Obrigado porque o Teu Espírito Santo veio e ministrou essa palavra através da Tua filha, Senhora Silvana, que veio falar ao nosso coração, que possamos deixar realmente tudo aquilo que nos impede, todos os pecados, tudo aquilo que nos aprisiona, todas as fortalezas, possamos deixar antes do Jordão, para quando nós estivermos atravessando e chegarmos do outro lado, ali tenha somente a presença do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor, Pai, não mais cativeiro, Pai, mas sim o amor e a graça do Senhor se manifestando nas nossas vidas, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, nós te exaltamos aqui neste lugar, porque nós reconhecemos que o Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que se manifesta, o Senhor é um Deus que tem alegria e prazer em cuidar daqueles que te amam. Bendito seja o teu nome, Senhor, entronizado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele em quem nós cremos, aquele que nos pega, aquele que nos ajuda, aquele que nos leva a atravessar o Jordão. Nós estamos contigo, Senhor, nós não abrimos mão da presença do Senhor, nós queremos o Senhor, nós necessitamos do Senhor, mas Pai, também nos ensina, Senhor, nos ensina a sermos fortes e corajosos, como o Senhor falou para Josué, mas nos ensina a obedecer o Senhor, a não nos afastarmos da Tua palavra, a buscarmos as respostas para a nossa vida dentro da Tua palavra, aquilo que é o ensinamento, que é do Senhor, que está dentro da Tua palavra, porque ela é a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem nos liberta é o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, e essa noite ela foi pregada aqui para nós, o poder transformador da palavra de Jesus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo esse povo aqui espalhado pela face da terra. Amém, amém, amém e amém. Glórias a Deus, amém.